Muito obrigado, irmã, de poder passar um dia tão especial com a sua mãe. Então eu quero mandar um beijão a todas as mamães, a minha mãe, que hoje eu não consegui ver, porque estava dodói. Se vocês lembrarem aí, por gentileza, coloca em oração aí o nome da minha mãe. Dona Cida está passando lá um momento com pedra no rim. Só quem já passou sabe que o negócio é bruto. Mas em nome de Jesus eu sei que Deus está cuidando dela, amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de eu entrar na palavra, eu quero fazer aqui um agradecimento especial a todo mundo que contribuiu, que colaborou, para que ontem nós tivemos um dia tão gostoso, um bazar, foi top, não foi, pastora? Foi bênção, irmãos. Você não tem ideia que as suas doações, as suas orações, os seus braços, as suas mãos foram muito importantes para essa igreja. Esse bazar que nós tivemos aqui esse final de semana foi maravilhoso. Foi Deus trazendo pessoas para abençoar, para comprar, para conhecer a igreja. E eu queria deixar registrado aqui o agradecimento a todo mundo que colaborou, que veio durante a semana, fizeram triagens, né? Muitas pessoas ajudaram. Na sexta-feira à noite tivemos aqui também, as irmãs vieram, bastante gente aí ajudou. Sábado de manhã estava a galera aqui já ajudando de novo, foi bênção demais. E eu quero agradecer a irmã Karina. Karina, eu não sei como que você conseguiu deixar minha esposa mais gata do que ela já é. Ela fez uma maquiagem nela ali, até eu entrei né? Giovanni, minha esposa falou que você me deixou gato, cara. Olha lá, viu? Foi muito bom, queridos. Tivemos aqui corte de cabelo, barba, maquiagem, além das pessoas que vieram, que abençoaram esse lugar, que saíram daqui. Irmãos, teve uma irmã que saiu com umas 18 sacolas desse tamanho assim, ó, carregando assim, foi a coisa mais linda. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, viu, que ajudaram a gente no bazar aí. Irmã Joana, cadê a irmã Joana? A irmã Joana, eu vou falar para vocês, gente, essa mulher é fantástica. Irmão Geraldo, sua esposa foi crucial para esse bazar, viu? Ajudou muito a gente, né? Fez tudo que ela podia e não podia. Muito obrigado, irmãos, que Deus recompense vocês 100 por 1, tudo que vocês fizeram, viu? Por esse dia especial nas nossas vidas aí, e na vida das famílias que estiveram aqui, que conheceram um pouquinho da igreja. A gente teve uns feedbacks aí muito positivos, glória a Deus por isso. Queridos, abre a sua Bíblia comigo, lá no livro de João. Nós vamos entrar agora num momento bastante especial. Evangelho do Novo Testamento, João, no capítulo 18. Eu quero trazer para vocês uma reflexão a respeito de uma mensagem que o Senhor trouxe no meu coração esses dias, queridos. E na quinta-feira nós experimentamos um pouquinho do que foi, do que tem sido o mover de Deus nessa igreja. Então eu quero desafiar e convidar você mais uma vez, não perca quinta-feira, quinta profética, está tendo um mover sobrenatural do Senhor nesse lugar, e você está perdendo por não comparecer. Quem está vindo sabe do que eu estou falando, amém, queridos? Abre comigo então, João 18, 4. É um texto conhecido também, nós já lemos, já estudamos. Tenho certeza que você já deve ter ouvido algumas mensagens a respeito disso, mas eu quero trazer uma reflexão que o Senhor me mexeu comigo essa semana, irmãos. Diz assim, todos acharam? João 18, 4. Já está aqui na tela. Vamos ler. Jesus, sabendo tudo que lhe iria acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Deixa eu trazer você rapidinho para o texto aqui. Jesus já está sendo procurado, a guarda romana já está atrás dele, e Jesus, quando ele chega nessa situação, nesse ponto,
A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que os guardas têm um encontro ali com Jesus. E aí, ele pergunta: a quem vocês estão procurando? Versículo 5. Pode passar. A Jesus de Nazaré, responderam eles. E Jesus disse então: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Vamos lá. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Olha isso. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Está falando dos discípulos que estavam com ele. Mais um. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Agora eu quero que você preste bastante atenção no versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Mais um. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei eu de beber o cálice que meu pai me deu? Deixa eu trazer você agora mais um pouquinho para o contexto. Jesus está ali, a ponto de ser preso, e de repente os guardas chegam e dizem: nós vamos prender. A ordem foi dada. E Jesus se adianta e diz: a quem vocês estão procurando? E eles dizem: Jesus, o Nazareno. Então ele fala: sou eu. E a palavra diz que eles recuaram e caíram de joelho. E novamente Jesus pergunta: mas a quem vocês estão procurando? E ele diz: Jesus, o Nazareno. E novamente ele responde: sou eu. Então, queridos, acontece uma coisa que tem acontecido conosco quase todos os dias. A Bíblia diz que Pedro, nesse momento, ele desembanha a sua espada. Nesse momento, quando ele desembanha a sua espada, a Bíblia diz que ele ataca um soldado romano, que o nome era Malco, e ele acerta e decepa a sua orelha direita. Agora pensa comigo, queridos. A espada que Pedro carregava não era para ferir ninguém. A espada era para proteção. Diga comigo: proteção. A espada era para proteção. Mas nesse momento, Pedro, que era calminho, tranquilinho, né, pastor? Bem suave, né? Pedro faz o que, irmãos? Vai prender Jesus nada, filho. Vai ter que passar. Eu imagino aqueles bichos bravos passando a peixeira no chão. Aqui não, sabe? Conhece alguém assim, não? A Bíblia diz que Pedro, ele decepa a orelha de Malco. Agora responde uma coisa para mim, queridos. Você acha que Pedro era tão pão de mira assim ou não? Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Você acha que ele tinha muita habilidade com espada ou não? A espada era para proteção. Mas a Bíblia diz que ele ataca e arranca a orelha de Malco. Ouça, Pedro não desembanhou aquela espada para proteção, mas ele desembanhou para matar aquele soldado. Mas ele errou. É a sorte que ele errou e acertou a orelha do homem. A orelha chega, cai no chão.
Mas, queridos, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Quem é que estava ao lado de Pedro? O próprio, fala mais alto aí, o próprio Jesus. Sabe esse Pedro impetuoso, esse Pedro que resolve tudo no grito, na bala, no chute, na espada? Às vezes somos eu e você. A mensagem de hoje, se eu pudesse dar um nome para ela, chamar o Pedro que habita em mim. O Pedro que habita dentro de mim e dentro de você é o Pedro que tenta resolver as coisas sem consultar a Deus. É o Pedro que tenta resolver as coisas da maneira como eu acho, como eu penso, na força do meu conhecimento, na força do meu braço. E o resultado é, quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus não tem a unção, ou usa a unção de forma errada, ele usa aquilo que era para proteção, para ferir pessoas. Muitas vezes aquilo que eu e você carregamos, que na verdade era para trazer vida, trazer uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo para alguém, a gente acaba usando para ferir pessoas. Então, se não há unção na espada, ela vai servir para ferir. E quando a Bíblia nos mostra que esse Pedro toma essa atitude sem antes consultar a Jesus que estava ao lado dele, o resultado foi catastrófico. Agora responde para mim, não precisa responder para mim, responde para você mesmo aí no seu lugar. Alguma vez você já deixou esse Pedro que habita dentro de você aflorar? Só eu? Irmãos, ao invés, eu tenho certeza que se Pedro tivesse perguntado para Jesus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse momento? A resposta de Jesus teria sido diferente. Tanto é que ele diz: deixe esses homens ir. E ele diz ainda mais: eles estão aqui para cumprir aquilo que já havia sido decretado sobre a vida dele. E Jesus, ele fala o seguinte: por acaso não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus já sabia porque os soldados estavam ali, sim ou não? E ele disse uma coisa muito interessante a Pedro: Pedro, guarda a tua espada. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você essa noite, irmãos? A tua espada, usada de maneira errada, sem a unção, vai ferir pessoas. Eu tenho quase absoluta certeza que muitos de nós aqui já fomos feridos por espadas usadas de maneira errada, por palavras proferidas de maneira errada, por situações que a gente não imaginava passar. Mas talvez Deus possa ter permitido, e eu creio nisso também. Como assim, pastor? Deus permite que a gente sofra algumas coisas? Eu acredito que sim, irmãos. Sabe por quê? Porque tem situações que o Senhor vai tirar eu e você de lugares, perto de pessoas, e se não for dessa maneira, eu e você não vamos tomar atitude nenhuma. Se o Senhor não usar de toda a sabedoria, de toda a situação para me arrancar de lugares onde Ele não me colocou, talvez a situação seja diferente. Talvez eu não tenha a iniciativa de tomar um passo para o propósito. Sabe por quê? Porque o propósito que o Senhor tem para você, Ele vai se cumprir.
basta você estar disposto a caminhar nele. Se Deus está vendo que você está fugindo do propósito, ou que situações estão tirando você do propósito, o Senhor pode usar situações e pessoas para chegar e arrancar você daquele lugar. Ouça, o reino não para, o propósito de Deus não para. Quando o Senhor te chama para alguma coisa, se você disser sim, eis-me aqui, Senhor, o Senhor vai te usar. O Senhor vai trazer situações para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Só que da mesma forma, quando você se negar a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, o reino não para, a obra não para. Ele vai levantar outra pessoa, porque o propósito é maior. Agora, queridos, eu quero dizer para você uma coisa, eu quero que você guarde isso no teu coração. Aquilo que o Senhor já colocou, já derramou sobre a minha vida, sobre a tua vida, se a gente não entender e não usar da maneira correta, nós vamos usar para ferir pessoas. Se eu usar a autoridade que o Senhor me deu de maneira errada, eu vou ferir a igreja. Se eu usar a autoridade de pai da maneira errada, eu vou ferir os meus filhos. Se eu usar a autoridade errada que o Senhor me deu sobre a minha esposa, aquilo que era para proteção, eu vou usar da maneira para feri-la. Mas não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para proteção. Aquilo que você carrega era para a sua proteção e para a proteção de muitos. Como assim, pastor? O Espírito Santo que habita dentro de você, a palavra do Senhor diz que Ele é o único que conhece o coração do Pai. Então você quer conhecer o coração do Pai? Conheça o coração do Espírito Santo. Como que eu conheço o coração do Espírito Santo, pastor? Tenha relacionamento com o Espírito Santo. Não existe outra forma. Se você não entender isso, nós vamos acordar, trabalhar, estudar, voltar para as nossas casas, dormir, acordar, trabalhar, estudar, voltar para nossas casas. E no outro dia, o que vai acontecer? Acordar, trabalhar, estudar. Você acha que é só para isso que o Senhor te chamou? Você acredita mesmo que foi só para isso que o Senhor te chamou? Eu tenho uma triste notícia para você. Ó, foi não. Para alguns é uma notícia muito boa. Quando Ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Essa é uma notícia boa, porque você está sendo obediente e você está disposto e disponível para o Senhor. São duas coisas distintas. Eu estou disposto, vamos lá. Chega na hora do vamos ver, hoje eu estou cansado. Ou não, eu estou disposto, mas não estou disponível. Mas quando você entende aquilo que você carrega, a espada que o Senhor já colocou nas tuas mãos, para a tua proteção, para você proteger a outros. Como que eu vou proteger outro, pastor? Você levando aquilo que você tem e dividindo e repartindo aquilo que você tem, você está ajudando a outra a se proteger, porque a palavra, ela é proteção para nós, amém? Vocês ouviram o que a pastora falou agora há pouco? O dízimo, ele é uma proteção para nós, ele é uma proteção. Existem coisas que estão descritas na Bíblia que para nossa proteção. Por quê? Porque o Senhor guarda aqueles que Ele ama. Agora, queridos, ouça. Quantas vezes eu e você deixamos esse Pedro que habita dentro de mim, dentro de você, tomar o controle da situação? O Pedro reativo, reacionário, é aquele Pedro que ele reage conforme aquilo que eu vejo e ouço. E ao invés de eu perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação? O Pedro que habita dentro de mim fala: eu vou resolver esse trem agora.
Eu estou com um problema financeiro, eu vou lá no banco pegar dinheiro emprestado. Eu estou doente, eu vou levar no hospital antes de orar. Amém, irmão? Tem que levar no hospital mesmo. Mas ore, pergunte para Deus. Sabe por quê, queridos? O Pedro que habita dentro de mim não quer que o Espírito Santo tome o lugar dele. O Pedro, o antigo Pedro, pescador, que arranca a espada para ferir os outros, não quer que eu venha para a igreja quando eu estou cansado. O Pedro que habita em mim, quando alguém fala um A para mim, eu já quero dar uma voadora gospel, sabe? O Pedro que habita em mim, ele é mau. O Pedro que habita em mim quer confrontar o meu marido, quer confrontar minha esposa, quer agredir meus filhos. O Pedro que habita em mim quer tomar as dores do outro, quer entrar em lugares, em brigas que não foi chamado para entrar. Mas o Pedro que habita em mim, ele toma reações e decisões precipitadas. E muitas vezes nós já sabemos qual é o resultado dessas decisões: quebrar a cara. É ou não é? Mas quer uma boa notícia? Eu vou te dar uma boa notícia agora. Quem gosta de boa notícia? A Bíblia diz lá em Lucas 22, Jesus fala assim: Pedro, Simão, hoje mesmo Satanás pediu autorização para te peneirar como trigo, e eu autorizei. Mas Pedro, eu roguei para que não te desfaleça a tua força, a tua fé. E tu, quando te converteres, testemunha aos teus irmãos. Ora, pera lá. Jesus está falando para Pedro: Pedro, Satanás pediu autorização, que ele quer te, ó, aquele memezinho lá, sabe? Eu autorizei, mas eu peço, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Olha só. E aí ele diz uma coisa engraçada para Pedro: Pedro, quando te converteres, testemunha aos teus irmãos. Irmãos, pensa comigo. Pedro caminhou 3 anos com Jesus. Pedro viu Lázaro ressuscitar, sim ou não? Pedro viu peixe multiplicar, sim ou não? Pedro viu pães multiplicar, sim ou não? Pedro viu Jesus curar paralítico, sim ou não? Pedro viu Jesus curar cego, sim ou não? Pedro viu e caminhou com Jesus sobre as águas do mar, sim ou não? E não era convertido? Quantas vezes eu e você deixamos que o Pedro que habita dentro de nós tome o controle da situação sem perguntar para Deus, e depois a gente vem na igreja lindinho, bonitinho, cheirosinho, com a roupinha bonitinha, o perfuminho bonitinho, e voltamos para casa e continuamos durante a semana com as mesmas práticas. Então, o que está valendo a pena, meu irmão? O que está valendo a pena, minha irmã? Você deixar o Pedro que habita dentro de nós tomar o controle da situação? Sendo que Jesus falou para ele: escuta, você já viu tudo isso daí, certo? E quando você se converter, então quer dizer que Pedro não era convertido? Sabe o que eu vejo nessa fala de Jesus, queridos? Jesus conhece o meu e o teu coração, e Ele sonda o meu e o teu coração. E se Ele falou para Pedro: quando te converteres, quer dizer que Pedro ainda iria pisar na bola. E ou não? Pedro negou Jesus 3 vezes, mas
você não é aquele que estava com o Nazareno, aquele que está sendo julgado ali? Eu não, eu nem conheço ele. Peraí, é o mesmo Pedro que andou sobre as águas? É o mesmo Pedro que viu Lázaro ressuscitar? É o mesmo Pedro que viu a multiplicação dos pães e dos peixes? É o mesmo Pedro que viu um cego ser curado? É o mesmo Pedro. Mas irmãos, a boa notícia é que Jesus conhece e sonda o meu e o teu coração, e Ele sabe que quando você se dispor nas mãos dEle, Ele vai usar a tua vida tão poderosamente, que Ele sabe aonde você pode chegar em Cristo. Muitas vezes eu e você, a gente mesmo não acredita no que Deus já confiou a nós. Já falei isso algumas vezes aqui. Deus, Ele não precisa de mim, mas Ele conta comigo. Ele não precisa de você, mas Ele conta com você. E se você não quiser, não tem nenhum problema, Ele vai levantar outro, e quem vai perder é você. Eu não quero perder não. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não interessa se meu carro está quebrado, se minha conta bancária está estourada, não interessa. Eu sei a quem o Deus que eu sirvo, e eu sei que Ele é um Deus provedor, cuidadoso. Nós já tivemos, irmãos, eu tenho certeza que você também já deve ter tido muitas experiências fantásticas e lindas com o Senhor, assim como Pedro também teve. A pergunta é: como está o teu coração? Qual é o Pedro que está dentro do teu coração hoje? É esse Pedro reacionário, reativo? Comigo não, se vier vai tomar. Eu sou crente, mas a minha mão não, sabe? Vê isso aí? É forte. Sabe o que é isso, queridos? Talvez ainda a gente não conseguiu exercitar aquilo que Gálatas 5:23 fala que o fruto do Espírito nos dá, chamado domínio próprio. E tem algumas situações que o domínio próprio, ele tem que fazer a diferença na vida de um crente. Sabe por quê? Porque as relações, as reações que temos como cristãos vai refletir a nossa essência. Gato. Aquilo que eu faço com o que fazem para mim, aquilo que eu faço com o que falam de mim, é o que vai demonstrar se o meu caráter realmente foi transformado por Jesus ou não. Não adianta eu colocar um terno bonitinho, um paletózinho, uma gravatinha, borboleta nem usa mais, né? Não, uma gravata bonitona, sei lá, colocar uma Bíblia dessa grossura assim, ó, dessa, precisa de dois para carregar, ajuda a carregar aqui, porra, sabe? Se dentro do meu coração essa palavra ainda não é viva, não adianta eu deixar a minha Bíblia aberta no Salmo 91 em cima do aparador da minha casa, se ela está toda empoeirada e ela não é viva, se eu não sei que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, irmãos, a palavra não tem que estar aberta apenas em cima da tua casa, da tua cabeceira de cama. Ela pode estar, deveria estar, mas ela deveria estar aberta aqui, ó, no teu coração e nos teus lábios, para você ter a reação que um cristão de verdade tem que ter quando as reações chegam para nós. É isso que vai determinar quem realmente nós somos, se é o Pedro pescador que domina, ou se é o Espírito Santo de Deus que domina sobre a minha vida. Vou te dar outra boa notícia. Nós acabamos de falar aqui que Lucas 22, o Senhor fala para ele, né? Escuta, quando você se converter, mas Jesus, eu estou caminhando com o Senhor há 10 anos já, faz 20 anos que eu sou crente.
Só que quando as reações acontecem, a minha reação mostra que parece que eu estou envergonhando Jesus. A pessoa que eu sou lá no meu trabalho está envergonhando o nome de Jesus. A pessoa que eu sou na minha escola pode estar envergonhando o nome de Jesus. Então, qual é o Pedro que está dominando a sua vida? É esse Pedro reativo, toma lá da cá? Ou é o Pedro que diz lá em João 21, a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, ele foi para a cruz, foi sepultado. E qual foi a reação de Pedro nesse momento? Escuta, acabou tudo, e agora? Eu vou voltar a pescar. A Bíblia diz que Pedro pega e diz que vai voltar para onde ele saiu, de onde o Senhor tirou ele. E sabe o que é o pior, queridos? Alguns que estavam com ele em volta falam assim: se você vai, eu também vou. Bora lá. E ele carrega um bandinho ali com ele. Irmãos, se o Pedro que habita em nós, quando tiver uma situação que a gente não consegue enxergar uma possibilidade, uma oportunidade em Deus, esse Pedro vai fazer eu e você voltar para quem nós éramos, para o Pedro que estava lá atrás, para a pessoa que eu e você éramos antes de Jesus. Só que a Bíblia diz que o Senhor é tão bondoso e tão poderoso, e Ele sabia quem Pedro seria. A Bíblia diz que Pedro está no mar e de repente ele olha na praia, tem um cara lá, tem um homem na praia, com uma fogueira, com um peixinho preparado. E a Bíblia diz que Pedro vai ao encontro, e ele senta e começa a conversar. E esse homem, queridos, naquele momento, ele parte um peixe e dá para Pedro. Sabe o que Jesus está fazendo nesse instante? Está restaurando o ministério de Pedro ali naquele momento. Está falando: Pedro, a partir de agora, você será tudo aquilo que eu sonhei para você. E sabe o que Pedro faz nesse instante? Toma posição. E aí sim, começa a acontecer tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Jesus falou para Pedro que iria acontecer. Quem ele seria? Os fundamentos da igreja que sairiam através daquele encontro. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui essa noite: eu quero ter esse encontro com você. Eu andei distante, Senhor, mas eu quero voltar ao meu lugar. Romanos 7,19 diz assim: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse é o Pedro. Paulo está escrevendo aos Romanos que tudo aquilo que ele gostaria de fazer de bom, ele acaba não fazendo, mas o mal que ele não quer, ele faz. Mas sabe o que é o melhor, queridos? Nessa noite, como nós cantamos aqui agora há pouco, tem lugar na mesa para você, porque Cristo espera de mim e de você aquilo que Ele já nos chamou e capacitou para fazer. Mas a decisão é sua, a decisão é minha. Eu decido caminhar com Jesus. Será que eu estou disposto? Será que realmente eu entendi que eu preciso me posicionar? Se eu entendi, eu
vou me posicionar e eu vou dizer: Senhor, eis-me aqui. Nessa noite, queridos, nós estamos tendo uma oportunidade de ceiar, de ter um relacionamento na mesa com Deus, com o próprio Jesus. E o melhor de tudo, eu conversei com uma pessoa e disse para ele: o Senhor está que nem na parábola do filho pródigo, sabe? Posso falar, Giovanni? Falei para ele: o pai vai estar assim, ó, de braços abertos para nós. E sabe o melhor, queridos? Ele vai correr ao teu encontro e ele vai falar: meu filho voltou, prepara a melhor comida, prepara o anel de honra, prepara novas vestes, porque o meu filho que estava morto voltou. Ele vai sentar na mesa. É isso que Deus faz comigo e com você, queridos. Quando a gente não valoriza aquilo que Ele fez por nós, Ele ainda assim nos dá a oportunidade de falar sim ou não para Ele. E nessa noite, se você sentiu no teu coração, só para aqueles que sentiram no coração de verdade, não faça emocionado. Para você que gostaria de voltar, eu queria convidar você, todos, abaixe suas cabeças, feche seus olhos agora. Você que gostaria de novamente ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus, e viver tudo aquilo que Ele tem para você. Eu queria que você saísse do teu lugar e eu quero orar com você. Eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui na frente. Eu quero te abraçar. Eu quero dizer para você que você continua sendo um filho amado, uma filha amada. E você é importante demais para o Senhor. Aleluia.